primeiro vídeo definimos o que é análise técnica. A arte de identificar mudanças de tendência numa fase inicial e manter a posição até que o peso das evidências indiquem que a tendência já reverteu. Repara numa palavra, reverteu. E para identificar a reversão de uma tendência, há uma coisa que temos de saber. Qual é que era a tendência? E isto parece óbvio, mas é aqui que a maioria das pessoas se perde. Porque não existe a tendência. Existem várias, ao mesmo tempo, sobrepostas no mesmo gráfico. E confundi-las é um dos erros mais caros que um trader pode cometer. Hoje vamos ver isto e arrumá-lo completamente de vez. Antes de entrarmos nos vários tipos de tendência, há um princípio que quero esclarecer porque muda tudo. Como a natureza humana é mais ou menos constante, os princípios de análise técnica aplicam-se a qualquer gráfico, desde candles de 1 minuto até gráficos semanais e mensais. A interpretação é idêntica. Qual é que é a única grande diferença? A batalha entre compradores e vendedores é muito maior num gráfico mensal do que num gráfico intradiário. E por isso mesmo, um sinal de reversão num gráfico mensal é muito mais importante do que o mesmo sinal de reversão num gráfico de 10 minutos. Mas, e este é o ponto, o padrão em si lê-se da mesma forma. Deixa-me dar-te um exemplo concreto. Se és um investidor de longo prazo e vês um determinado padrão num gráfico de 10 minutos, a forma de o ler é exatamente igual a como farias num gráfico semanal. Um investidor de longo prazo nunca abriria uma posição com base num padrão que viu num gráfico de 10 minutos, mas pode e deve aplicar o mesmo conceito aos gráficos maiores, semanais e mensais, e se isso justificar, aí sim, e vice-versa. A frase que quero que leves daqui é esta. Para efeitos de interpretação, a escala temporal não importa. O que importa é o caráter do padrão. E isto liberta-te. Não tens de aprender um tipo de análise técnica para day trading e outro tipo para investimento. É a mesma linguagem, só muda o peso do sinal. Então vamos à definição. O que é uma tendência? Uma tendência é um período no qual um preço se move de forma irregular, mas consistente. Presta atenção a duas palavras, irregular e consistente. Irregular porque o preço nunca se move em linha reta. Sobe, recua, sobe outra vez. Persistente porque apesar desses recuos, há uma direção dominante. E aqui está o que torna isto complicado. Existem várias definições de tendência dependendo da escala temporal que estás a observar. As três mais importantes e mais seguidas são primária, intermédia e de curto prazo. Um aviso importante antes de avançarmos. Quando eu disser que uma tendência dura determinado tempo, isso é apenas uma aproximação. Cobre a maioria dos casos, mas não cobre todos. Algumas duram mais, outras duram menos. E lembrem-se, a análise técnica não é algo exato, é um quadro de probabilidades. Vamos então às três, uma a uma. E quero que imagines um gráfico onde as três existem ao mesmo tempo, porque é exatamente isso que acontece na prática. Primeiro, a tendência primária. Dura geralmente entre 9 meses a 2 anos e é o reflexo da atitude dos investidores perante o ciclo económico. Há uma lógica por trás destes números. O ciclo económico estende-se estatisticamente de fundo a fundo numa duração aproximada de 3,6 anos. Daí que as tendências primárias, os mercados em alta, bull markets, e os mercados em baixa, bear markets, duram geralmente entre 1 a 2 anos. E há um detalhe que vale ouro. Como construir demora geralmente mais tempo do que destruir, os bull markets tendem a ter uma duração superior aos bear markets. A subida é lenta e gradual e a descida é rápida e destrutiva. No gráfico, a tendência principal é a linha mais grossa, o grande arco que define o movimento dominante. É aqui que se posicionam os investidores de longo prazo. Grande parte da análise técnica resume-se a identificar reversões na tendência primária. Segunda, a tendência intermédia. Dura geralmente entre 6 semanas a 9 meses, às vezes um pouco mais. Qualquer pessoa que já olhou para um gráfico já reparou garantidamente que aquilo não sobe nem desce em linha reta. Uma subida primária é interrompida por várias correções pelo caminho. E essas reações contracíclicas dentro de um bull market são as tendências intermédias. E aqui vem um aviso muito importante. As tendências intermédias contracíclicas são geralmente muito enganadoras. Costumam basear-se em pressupostos muito credíveis, mas falsos. Um exemplo concreto. Uma recuperação intermédia durante um bear market pode assentar perfeitamente com o lançamento de alguns números económicos muito positivos que ninguém estava à espera, que o pessoal começa logo a especular de que pode evitar uma recessão. As pessoas acreditam, compram, o mercado sobe. Depois saem os números seguintes, decepcionam, o mercado cai e o bear market retoma. É por isto que saber identificar uma correção dentro de um bear market da primeira perna do início de um bull market e vice-versa é muito importante e valioso. No gráfico é a linha fina, sólida, que oscila entre o grande arco. Terceira, a tendência de curto prazo. Dura tipicamente 3 a 6 semanas, às vezes mais, outras vezes menos. Interrompe o curso
percurso da tendência intermédia, tal como a intermédia interrompe a primária. É como uma boneca russa, tendências dentro de tendências dentro de tendências. São geralmente influenciadas por notícias aleatórias e são muito mais difíceis de prever do que as intermédias ou do que as primárias. No gráfico é a linha tracejada, o zigue-zague mais nervoso e ruidoso. E daqui sai um princípio fundamental. Por regra geral, quanto maior a escala temporal, mais fácil é identificar essa tendência. Quanto mais curta a escala, mais aleatória ela tende a ser. Por outras palavras, o ruído domina o curto prazo e o sinal domina o longo prazo. Talvez estejas a pensar, eu só faço swing trading, para que é que preciso de saber da tendência primária? E a resposta é que, porque ignorá-la custa dinheiro, literalmente. E aqui está então o princípio mais importante deste vídeo que quero que tatues na tua memória. As surpresas acontecem dentro da tendência principal, ou seja, para cima num bull market e para baixo num bear market. O que é que isto aqui significa na prática? Que as subidas de curto prazo dentro de um bull market tendem a ser muito maiores em magnitude do que as descidas de curto prazo. E claro, o inverso se aplica a um bear market. As perdas costumam acontecer porque o trader está numa tendência contra-cíclica, contra a tendência principal. Está a tentar apanhar a queda dentro de um mercado que quer subir, ou a tentar apanhar a subida dentro de um mercado que quer descer. Por isso, mesmo um day trader precisa de saber a direção das tendências intermédias e primárias. Não para operar nelas necessariamente, mas para saber de que lado estão as probabilidades. E o inverso também é verdade. Se concluis que a tendência primária acabou de reverter, pode compensar antes de investir, porque a tendência de curto prazo pode estar esticada e prestes a reverter. E, portanto, ignorar a tendência de curto prazo pode sair caro à margem. A conclusão é sim. A direção da tendência primária afeta o caráter das tendências intermédias e de curto prazo. E todos os participantes do mercado, sejam traders ou investidores, têm de perceber as três. A única diferença é a ênfase que dão a cada uma. Para além das três tendências principais, existem duas outras que estão cada uma no extremo. Primeiro, a tendência intradiária. Com o desenvolvimento do trading em tempo real, depois dos anos 90, começou a ser possível identificar variações de preço de hora a hora até tick a tick. Os princípios de análise técnica aplicam-se da mesma forma a estes períodos mais curtos. A lógica é a mesma, mas já há duas diferenças importantes. Primeiro, as reversões nos gráficos intradiários só têm aplicações de muito curto prazo. Não são significativas para reversões de longo prazo. Segundo, os movimentos extremamente curtos são muito mais influenciados por psicologia e pela reação das pessoas às notícias instantâneas. As decisões tendem a ser emocionais, reações impulsivas, e o preço intradiário é também mais suscetível à manipulação. Consequência, os dados num gráfico muito curto são muito mais erráticos e geralmente menos confiáveis do que num gráfico de longo prazo. E portanto fica já aqui o aviso, quanto mais desces na escala temporal, mais ruído vais encontrar e menos fiabilidade. A segunda, a tendência secular, ou seja, no extremo oposto. Se a tendência primária é feita da soma de várias tendências intermédias, a tendência secular é a soma de várias tendências primárias. É basicamente o super ciclo, a onda maior. E claro, estende-se por um período substancialmente maior, quase sempre acima de 10 anos, às vezes até quase 25, mas em média anda ali entre os 15 e os 20. E porquê é que isto importa? Porque a tendência secular impacta diretamente a magnitude das tendências primárias, tal como a tendência primária impacta as tendências intermédias. Numa tendência secular da subida, os bull markets tendem a ser maiores e mais fortes do que os bear markets. Já nas tendências seculares da descida, os bear markets tendem a ser maiores e mais duradouros do que um bull market. Ou seja, as surpresas de longo prazo desenvolvem-se na direção da tendência secular. É o mesmo princípio das surpresas, só que à escala máxima. Agora chegamos à parte verdadeiramente prática. À ferramenta que vais utilizar mais do que qualquer outra. E o irónico é que é a mais simples de todas. Chama-se Peak and Through Progression, progressão de picos e vales. Na busca por técnicas matemáticas sofisticadas, muitas vezes esta, a mais simples de todas, acaba por ser subutilizada, o que é um erro enorme. A ideia vem de Charles Dow e é uma observação genial. O mercado em alta move-se numa série de ondas onde cada pico e cada vale tende a ser maior do que o anterior. Dow utilizou uma analogia com as ondas do mar. Tal como alguém na praia consegue identificar quando é que o mar está a recuar com base até onde é que as ondas chegam, o mesmo pode ser aplicado também aos gráficos. E deixa-me traduzir-te isto em regras concretas. Numa tendência de subida, o que vemos é vales ascendentes e picos ascendentes. Cada topo mais alto que o anterior e cada fundo mais alto que o anterior. E enquanto isto se mantiver, a tendência está saudável. O sinal de reversão é quando a série é quebrada. Quando a subida falha em atingir um novo máximo e depois o recuo empurra o preço para formar um fundo mais baixo,
Aí temos então o sinal de que a tendência reverteu de subida para descida. Já numa tendência de descida é exatamente o oposto. Uma série de picos descendentes e vales descendentes. Cada topo mais baixo, cada fundo mais baixo. A reversão dá-se quando um máximo ultrapassa o máximo anterior pela primeira vez e de seguida quando o recuo fica acima do fundo anterior. Ou seja, temos uma reversão de descida para subida. Isto é literalmente o bloco de fundação de toda a análise técnica. É a base da teoria de Dow e da análise de padrões de preço que vamos ver mais à frente. E há um princípio mental que acompanha isto que eu adoro. Tal como num tribunal, uma tendência é presumida inocente até prova em contrário. Não assumas que a tendência acabou só porque tens um palpite. Deixa o mercado provar. O ónus da prova está na reversão, não na continuação. Mas atenção, a realidade é mais confusa do que estes desenhos limpos. Por vezes a progressão de picos e vales complica-se. E deixa-me então mostrar-te o dilema clássico. Imagina o mercado a subir numa bela série de picos e vales ascendentes. Então, depois do pico mais alto, o preço cai para um ponto, vamos chamar-lhe ponto X, abaixo do vale anterior. O que é que aconteceu aqui? A série de vales ascendentes foi quebrada, mas a série de picos ascendentes ainda não. Só foi gerado metade de um sinal. E aqui está o dilema real. No ponto X, a tendência ainda deveria ser classificada como positiva, mas o facto de a série de vales ter sido interrompida mostra uma fraqueza técnica. Por um lado, temos metade de um sinal de baixa. Por outro, esperar pela confirmação total, o ponto Y, quando o preço cai abaixo do ponto X, significaria abdicar de uns ganhos que tínhamos feito no bull market. E portanto, o que é que fazemos? A resposta aqui de Pring é elegante e acaba por remeter para a definição de análise técnica. Manter a posição até que o peso das evidências sugiram que temos a reversão. Ou seja, na prática, se o peso de outros indicadores, médias móveis, volume, momentum e outros que vamos ver mais à frente, sugerir também uma reversão, então é provavelmente seguro assumir que a reversão já começou, ainda que só temos meio sinal de picos e vales. Mas, e isto vem de alguma sabedoria, continua a ser prudente olhar para este sinal com algum ceticismo até que a progressão de picos e vales seja quebrada na totalidade. Picos e vales. Portanto, a lição aqui não é técnica, é mais mentalidade. Nunca procures a perfeição, procura a consistência. Não existe o sistema perfeito, não existe o santo graal. E mesmo que existisse, rapidamente seria descoberto e o mercado iria descontá-lo, o que iria fazer com que deixasse de funcionar. Lembra-te sempre, os preços são determinados com base nas oscilações da mentalidade das massas. As pessoas mudam de ideias e os mercados também. Resta uma pergunta prática. Como é que eu sei que uma subida ou um recuo é grande o suficiente para contar como um pico ou um vale? Como é que eu sei que não é só ruído? Na maioria das vezes é óbvio, os vales e os picos são auto-evidentes. Mas quando existem dúvidas, há algumas regras a quais podemos recorrer. A regra clássica da análise técnica: para que uma retração faça um movimento dominante seja contado como legítimo, a retração deve ser então entre 1/3 a 2/3 do movimento anterior. Por exemplo, se o preço subiu de um fundo para um topo, a retração seguinte deve apagar entre 33% e 66% para ser considerada como um vale legítimo. Ocasionalmente o retrocesso pode chegar até aos 100%. A análise técnica está longe de ser precisa, mas esta regra de 1/3 a 2/3 resolve a maioria dos casos. Uma forma de tornar isto objetivo é definir uma regra específica, por exemplo, só considerar subidas e descidas superiores a 5%. É um processo tedioso à mão, mas existem já ferramentas que o fazem automaticamente. E há também uma extensão importante e valiosa deste princípio que costuma passar despercebida. Não é só o preço, é também o tempo. Linhas laterais ou consolidações também contam como picos e vales, desde que se produzam num tempo entre 1/3 e 2/3 do tempo que demorou a formar a subida ou a descida anterior. Por outras palavras, o mercado pode descansar de lado em vez de ter de recuar, e isso também conta como legítimo, desde que dure o tempo necessário. Vamos arrumar tudo isto numa imagem mental clara. O mercado move-se em tendências dentro de tendências. A primária, o grande arco de 9 meses a 2 anos. A intermédia, as ondas de 6 semanas a 9 meses dentro dela. A de curto prazo, o ruído de 3 a 6 semanas. E nos extremos, a intradiária e a secular. Quanto maior a escala, mais fiável o sinal. As surpresas acontecem sempre dentro da direção da tendência principal. E a ferramenta mais simples para ler tudo isto é a progressão de picos e vales. Enquanto sobem, está bulo. Quando é quebrada, presta atenção. Lembra-te das duas regras de ouro de hoje. Uma tendência é inocente até prova em contrário e nunca procures a perfeição, procurar consistência. Se este vídeo te deu clareza, partilha-o com alguém que ainda opera sem saber ao certo o que está a fazer. E não te esqueças, se ainda não estás dentro da comunidade Phoenix, entra já, tens o link aí no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. E claro,
deixa aí o teu like, segue o canal e ativa as notificações para não perderes os próximos vídeos desta série. Até ao próximo!